exercício 3, a figura abaixo representa um campo elétrico uniforme e algumas superfícies equipotenciais. Percebam, as superfícies equipotenciais estão aqui em cinza, bem clarinho, e campo elétrico uniforme, as linhas eram igualmente espaçadas, lembram? Tudo bonitinho? Que são essas vermelhinhas aqui. Primeira coisa que ele quer saber, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C e entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos começar entre o ponto A e o ponto C. Diferença de potencial é a diferença entre os potenciais, então é um potencial menos o outro. O AC vai ser VA menos VC. Lembram que a gente faz inicial menos final aqui, não final menos inicial igual são todos os deltas. Por isso que aqui a gente nem usa delta. E o V do A é 0, que o ponto A está na linha 0 volts, e o C está na linha dos 50, então fica 0 menos 50, que dá menos 50 volts. E entre A e B, a gente vai fazer VA menos VB, vai ficar 0 menos 100, que o B está aqui na linha do 100, isso vai dar menos 100. Letra B. O módulo do trabalho da força elétrica é quando 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e o ponto C. Então, trabalho da força elétrica é Q vezes U, certo? Vamos anotar aqui, Q vezes U. O U a gente já tem, é o menos 50, falta a carga. Só que a gente sabe que tem 1000 elétrons se movimentando. Então, se a gente sabe o número de elétrons e a gente sabe a carga elementar, que é a carga de cada elétron, está aqui, a gente consegue calcular essa carga. E ele também quer saber se o movimento é espontâneo ou forçado. A gente já vai falar sobre isso. Então, a carga é 1000 vezes a carga elementar. 1000 é 10 elevado a 3. E aí, a gente pode juntar as potências. 3 mais menos 19. Mais com menos dá menos. 3 menos 19 dá menos 16. Então, a carga é isso. Se a gente substituir isso aqui na fórmula do trabalho... aliás, são elétrons, né? Então, faltou uma coisinha aqui. Lembra que era mais ou menos N vezes E? Então, eu não coloquei mais ou menos na conta toda, porque aqui eu calculei o módulo. E aqui, no final, eu vou pensar no sinal. Como são elétrons, eu sei que a carga é negativa. Tá até desenhadinho aqui na imagem, né? Então, eu tenho um menos aqui, não posso me esquecer dele. E agora sim eu vou substituir na fórmula. Então, vai ficar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 vezes a DDP, que é menos 50. E aí, a gente tem uma multiplicação de duas coisas que são negativas, e menos com menos dá mais. 1,6 vezes 50 dá 80, só que isso não tem notação científica. Então, vamos dar uma casinha com a vírgula para trás, e aí a nossa potência aumenta 1, vai ficar menos 15. E como eu sei se é espontâneo ou forçado? Espontâneo é quando o trabalho é positivo, e forçado é quando o trabalho é negativo. Lembram de energia ano passado? Então, positivo, esse vai ser um movimento espontâneo. Então, naturalmente, ele vai andar na direção que está a setinha azul aqui no meio, certo? Até porque a carga é negativa. Então, a força teria o sentido contrário do campo. O campo está para a direita, então a força seria para a esquerda. E então, naturalmente, ele andaria para a esquerda. Então, tudo faz sentido. Letra C. O módulo do trabalho da força elétrica é quando os mesmos 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e o ponto B. O que mudou? Se agora não é mais entre o A e o C, é entre o A e o B, eu não vou mais usar a DDP entre A e C. Então, a DDP não é mais menos 50. Agora ela vai ser menos 100. Mas a carga é a mesma, porque são 1000 elétrons. Então, eu posso já pegar o valor da carga que a gente tinha, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16. E a DDP agora é menos 100, que é menos 10 elevado a 2, é a mesma coisa. Vou já transformar em potência para facilitar. Substituo na fórmula, de novo, menos com menos vai dar mais. E aí, o 10 elevado a 2, eu nem vou mexer no 1,6, eu vou juntar ele com a potência. Menos 16 mais 2 dá menos 14, certo? Então, isso já é a resposta da C. E na letra D, considere que a diferença de potencial entre os pontos A e B pudesse ser aplicada nos terminais de um chuveiro e de uma televisão. E ele quer saber quais são as modalidades em que a energia elétrica seria transformada. Então, no chuveiro, a energia potencial elétrica se transforma em energia térmica para aquecer a água. E na TV, ela vai se converter em energia luminosa, que seria a TV acender, né? E energia acústica ou sonora, que é por causa do barulho, principalmente, né? É lógico que também acontece um pouquinho de térmica, mas ele quer saber as principais, então tá tudo bem colocar só luminosa e acústica, certo?